Olá, igreja, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar vocês a se colocar em pé neste momento. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo à primeira igreja batista de Cuiabá. Que bom que você está aqui e que bom que nós podemos nos reunirmos aqui em nome de Jesus para celebrarmos ao Rei dos Reis, oferecer a Ele toda a honra e toda a glória. Feche seus olhos por um momento, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Só Tu és o nosso Deus, a quem nós rendemos graças, a quem nós adoramos, a quem nós bendizemos, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, Teu Espírito Santo possa estar livre aqui neste templo, neste lugar, na casa dos nossos irmãos e irmãs, Deus, e que o Senhor esteja conosco, Deus, durante esse período e por todas as nossas vidas, como o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação do século, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Toma esse culto como oferta de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar você a adorar o Senhor com toda a alegria criar no seu coração, com todo o teu entusiasmo. Aleluia, as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então vamos adorar o Senhor, amém? Vamos lá. Aleluia, Jesus, incomparável, Senhor, são as suas promessas sobre as nossas vidas. Você conhece essa canção? Cante comigo, nessa manhã, diga. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Aleluia! Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, cante, com tudo que sou, diga sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia! Cante, igreja, diga! Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu, aleluia, as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo, é a nossa segurança. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
Montanhas se prostrem e rude aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes firmados. Aleluia! Amarei, incomparáveis são tuas. Cante isso crendo, meu irmão, minha irmã. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim, Aleluia, glória a Deus, Pai. Aleluia, nós cremos. Nós cremos que Tu és o nosso Deus. Aleluia. Um Deus de promessas incomparáveis. Um Deus maravilhoso. Um Deus que tudo pode, tudo tem. Tudo, aleluia. E nós cremos que o Senhor está aqui, Deus. O Teu Espírito está aqui, Pai, operando nos nossos corações, na nossa igreja, na casa dos nossos irmãos. Opera, Senhor Jesus, ô Espírito Santo de Deus. Cante assim, Senhor, diga: o Espírito de Deus está aqui. E creia nisso, aleluia. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, aleluia. Os cativos e oprimidos livres são. Nós cremos. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Creia nisso! Cante. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Declare, igreja, diga: oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Tu és o novo e vivo caminho, Jesus. Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, aleluia, pra Te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Aleluia, Senhor.
diga. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Nós cremos naquilo que nós cantamos, naquilo que nós profetizamos, naquilo que nós declaramos, Senhor. Sobre todos Tu estás, Senhor. Não há Deus como Tu. Tu és o nosso Jeová Rafá. Tu és o nosso Elohim. Tu és o nosso Deus, Salvador e Senhor, Pai. Oh, Jesus, ouça essa oração. Com o esplendor de um rei. Declara, igreja, diga. E em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, oh Jesus, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Erga a tua voz e cante o mais alto que você puder. Diga: quão grande é o meu Deus. E todos: quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, aleluia, Ele é imutável, e o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Oh, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, Senhor, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Declara, igreja, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande oh Senhor, Tu és grande, Senhor. Não há outro Deus como Tu.
quando as tempestades se levantarem, quando os problemas se levantarem, a ponto de você não saber mais o que fazer, você vai dizer: quão grande é o meu Deus. Quando, infelizmente, você estiver vivenciando um luto, você perdeu um familiar seu coração está contrito, está triste, está quebrado, Deus vai colocar essa canção na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. Nosso Deus, Ele é grande, Ele é maior do que qualquer morte, do que qualquer luto, porque a nossa vida não é uma vida terrena, é uma vida espiritual, é uma vida celestial. Aleluia! Deus é grande, Ele está acima da morte. Jesus venceu a morte, e Ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida eterna, não é uma vida terrena. Então saiba que se os problemas se levantarem, se até a morte se levantar, lembre-se disso: não há Deus como nosso Senhor. Deus é grande. Amém? Vamos dizer mais uma vez esse refrão para encerrar esse período de louvor? Cante o mais alto que você puder, para os nossos vizinhos ouvirem. Cante, diga: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como nós cantamos aqui, o nosso Deus é grande. Nós cantamos aqui que Ele é a própria luz e que as trevas irão fugir. Esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, está presente aqui neste lugar, está presente aí com você na sua casa, e Ele quer e vai operar um milagre tão desejado, aquele milagre que você tanto precisa na sua vida. A Bíblia nos garante que Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado. A palavra de Deus nos garante que Deus, sendo um Pai bondoso, dará todas as coisas que nós precisamos, inclusive o Espírito Santo, aquele que o pedir. Eu quero convidar a igreja agora a fechar os seus olhos, tanto você que está aqui no nosso culto presencial, como você que está aí na sua casa, para que juntos nós possamos levantar um clamor ao Senhor. São tantos os pedidos de oração, são tantas pessoas que necessitam de um tocar, de um agir de Deus em suas vidas. Eu quero citar algumas delas que chegaram a nós através do nosso aplicativo. É o caso da irmã Ramona de Fátima. Ela está internada e entubada há mais de uma semana em decorrência da Covid. Eu quero pedir para que a igreja ore e interceda por essa irmã, por essa vida. Também me lembro aqui, através do aplicativo, nosso irmão Ziza, pai da nossa irmã Meila, sogro do pastor José Júnior, que também está enfrentando uma luta difícil contra um câncer. Que Deus opere um milagre na vida dele também. E talvez eu não saiba qual é a sua situação, mas eu quero que você tenha convicção essa manhã de que Deus sabe, Ele conhece e Ele agirá conforme a sua boa vontade. Vamos orar neste momento? Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Nosso Deus, Pai de amor, de graça e de misericórdia, nós somos a Tua igreja, a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus Todo-Poderoso, e juntos nos unimos em oração, através do Teu Espírito Santo que nos conecta a Ti e uns aos outros. Como corpo de Cristo, nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha agir no nosso meio, agir na nossa nação, agir nas famílias da nossa igreja, agir naquelas pessoas que padecem com alguma enfermidade, muitas lutando contra o câncer, que é o caso do nosso irmão Ziza, outros lutando, meu Pai, contra a Covid, como é o caso dessa irmã Ramona, que está entubada há uma semana. Pai, visita aquela irmã naquele leito de hospital, realize o milagre, resgate ela da morte para a vida, Pai, em nome de Jesus. Tantas outras pessoas que sofrem ainda com sintomas dessa doença, nós queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor venha ao encontro de cada um, trazendo cura, trazendo aquele Teu toque que restaura e purifica todas as coisas. Nós queremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será. E é por isso, Pai, que nós nos apegamos a Ti
e ao teu nome que está acima de todo e qualquer nome. Pai, eu te peço que o Senhor traga, meu Pai, alívio, descanso para a alma daquelas pessoas que estão sofrendo com a depressão, com a síndrome do pânico, ansiedade, pessoas que muitas vezes sofrem, meu Pai, com sentimentos suicidas. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo expulse esse espírito de medo, esse espírito, meu Pai, que faz com que essas pessoas sejam conduzidas, meu Pai, por pensamentos maus e ruins, que nós tenhamos pensamentos bons, os pensamentos do Senhor a nosso respeito, que nós possamos ter a convicção que somos teus filhos e tuas filhas, que somos amados por ti. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja a estender as mãos àqueles que mais precisam. Há tantas pessoas, meu Pai, que estão sofrendo, estão padecendo, que nós possamos ser as tuas mãos, os teus pés, a tua voz nesta geração. Ó Deus de amor, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Bendito seja o nome do Senhor, e nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor estará sempre conosco, porque nós somos a tua igreja, o teu povo, ovelhas do teu rebanho, do bom pastor. Traga essa convicção às nossas vidas, para que naqueles momentos que nós estivermos passando por dificuldades, caminhando pelo vale da sombra da morte, nós possamos dizer como salmista: eu não temerei mal algum, o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me protegem. Que assim seja na vida do teu povo, Pai, que assim seja na vida dos membros dessa comunidade, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Você pode estar se assentando. Nós vamos dar continuidade neste culto tão abençoado, e neste momento nós continuaremos em oração, mas de uma maneira mais especial ainda, nós estaremos apresentando algumas crianças ao Senhor, orando e consagrando os pais e os filhos ao Senhor neste momento. Eu já quero aqui chamar o pastor Júnior até a frente para fazer essa oração, e quero convidar aqui os pais Roberto Carvalho e Fabiane Carvalho, e o seu filho José Roberto Filho, podem estar vindo aqui à frente, se estiverem presentes. E nós temos também outro casal que vai apresentar os seus filhos, o Tiago Oliveira e a Genilza Oliveira. Podem subir aqui à frente também com os seus filhos, a Rafaela e o pequeno Vinícius. E nós estaremos neste momento orando a Deus, consagrando a vida dessas crianças ao Senhor. Pastor José Júnior. Outro bebê está chegando. Tem mais alguém além deles? Só eles. Não. Aproveitar e dar uma palavrinha para o nosso irmão Onofre, que está assistindo o culto agora. Passou pelo hospital, uma situação difícil, 3 cirurgias num período muito curto. Onofre, você é muito amado, muito querido por essa igreja, a sua família, tá bom? Nós estamos felizes que você está acompanhando aí o culto, e saiba que nós oramos por você aqui todos os dias. Deus abençoe. Igreja, é muito bom apresentar os nossos filhos a Deus, os nossos pequeninos. Nós temos a nova aliança, estamos sob a nova aliança. E 1 Coríntios capítulo 7 diz que os pais crentes, os pais cristãos, consagram a vida dos seus filhos a Deus. E é esse ato que nós realizamos aqui. É um ato que desde o século 17, quando os batistas surgiram, vem sendo realizado. A cada domingo, em vários lugares do mundo, em várias épocas. Só no Brasil, há 150 anos, nós completamos esse mês, 150 anos da presença batista em solo brasileiro. Começou lá em São Paulo, lá em Santa Bárbara, com a comunidade de pioneiros norte-americanos, que também apresentavam seus filhos. Aqui nós temos uma prova de que o Evangelho é intergeracional. O Evangelho alcança os pais, alcança os filhos, alcança os netos, os bisnetos. E é por isso que nós temos que viver o cristianismo para as próximas gerações. Não viva o cristianismo para você mesmo. Seria um projeto de vida muito pequeno. Viva para os seus bisnetos, porque o homem de Deus, diz a Bíblia, o homem de Deus, a mulher de Deus, deixa herança para os filhos e os filhos dos filhos. E isso, primeiramente, é herança espiritual. Amém?
Olha que herança bonita. Estenda sua mão aqui, igreja. Vamos exercer essa autoridade que o próprio Jesus nos deu, a autoridade de abençoar. Nós abençoamos estas crianças. Nós profetizamos esta bênção intergeracional. De geração em geração, nós comunicaremos que o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Messias. E agora apresentamos os teus filhinhos ao Senhor aqui no teu altar, para que eles cresçam guardados, protegidos, na mente, no coração, com a paz que excede todo entendimento. Encoraje os pais também para ensinarem as letras sagradas ao coração dos pequeninos. E no tempo certo, eles abrirão o coração e receberão Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós oramos em o nome de Jesus para que estas crianças sejam guardadas. Nós nos alegramos com elas, nos alegramos com essas famílias, em nome de Jesus. E se o Senhor permitir uma vida longa para cada um de nós, nós as veremos correndo aqui nos corredores da igreja e depois matriculadas na escola bíblica, servindo ao Senhor no pequeno grupo e quem sabe até anunciando a Tua palavra neste púlpito. Nós oramos porque cremos que é assim, tem sido assim, a Tua mão é sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Tá bom? Que presença de Deus a vida dos pequeninos trouxe a este altar. Tudo bem contigo? Tudo bem? Ô, soninho bom. Acordei assim hoje, acordei cansado, com essa vontade de ficar bocejando até agora. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho algumas informações breves para dar à igreja. A primeira delas é que nós estamos trabalhando com uma frente de oração que nós estamos chamando de sala de oração. É uma sala virtual onde nós como igreja estamos nos reunindo para orar e buscar a Deus juntos. Acontece de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã. Se você ainda não participou, você pode e deve participar. Esse link ele está acessível através do nosso aplicativo. Você pode entrar no aplicativo da PIB Cuiabá, clicar no banner e você será direcionado para essa sala de oração virtual. Ou você também pode estar acessando esse link através do Instagram da PIB Cuiabá. Ali no espaço da bio tem o link para você clicar, para você também ter acesso. E nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, dos ministérios, também está sendo divulgado este link diariamente. Então nós queremos convidar você, igreja, a estar conosco de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, buscando a Deus, orando, tendo esse momento de comunhão espiritual. Nós cremos que o Espírito Santo tem esse poder, essa capacidade de nos unir em oração, mesmo nós estando distantes uns dos outros, cada um nas suas casas, nós temos essa experiência, essa conexão estabelecida através do Espírito Santo, e é uma experiência única. Talvez você esteja pensando, das 6 às 7 da manhã é um horário complicado para mim, eu não consigo estar essa 1 hora inteira ali nessa sala de oração. Participe quantos minutos você puder, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, entre. Você não precisa também acessar no horário de início, ali às 6 da manhã, você pode estar entrando às 6h15, 6h20, 6h30, a sala está sempre ativa e você pode estar acessando aquela sala e participando deste momento gostoso de oração. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, a sala de oração virtual, se informe e participe. Eu também quero convocar a igreja para estar conosco na oração da madrugada. A oração da madrugada, como a igreja já sabe, acontece do dia 1º ao dia 7 de cada mês. E agora no mês de outubro, começará na sexta-feira, dia 1º. A oração da madrugada também é feita cada um em sua residência, cada um em sua casa, das 5 às 6 da manhã. Então acorde, coloque o celular para despertar um pouquinho mais cedo, passe por essa experiência de buscar a Deus na madrugada, ali na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, dobre os seus joelhos, busque a Deus em oração, consagre a sua vida e ore pela nossa igreja, pela nossa comunidade. De 1º a 7 de outubro, das 5 às 6 da manhã, a oração da madrugada. Amém? Mais uma informação rápida hoje é que nós, como igreja, gostaríamos de parabenizar a comunidade surda, porque hoje, dia 26 de setembro, comemora-se o Dia Nacional do Surdo. Então nós queremos dar parabéns a esses irmãos que estão em casa nos acompanhando através da nossa transmissão. Nós temos uma comunidade surda que se reúne também nos nossos cultos presenciais, mas eles comparecem mais no culto das 18 horas, mas nós temos alguns aqui também, e nós queremos dar os parabéns a vocês.
e dizer a vocês que nós somos privilegiados de ter a companhia de vocês aqui na nossa igreja. Eles muito nos ensinam. Deus transborda alegria nessa comunidade e, consequentemente, também nas nossas vidas, na igreja, da comunidade, porque nós somos um só corpo, um só rebanho de Cristo Jesus. E nós queremos parabenizar nossos irmãos surdos e queremos dizer que há mais de 30 anos nós temos trabalhado com essa comunidade, temos compartilhado de alegrias com eles, através da irmã Denise Molina, que há 30 anos atrás, mais de 30 anos, fundou esse ministério, através da vida de vários intérpretes, como a Maísa e várias outras pessoas, que compartilham esse ministério conosco. E é com muita alegria que nós queremos dar parabéns a todos vocês, que Deus continue abençoando tremendamente a vida de vocês. Amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso culto e agora nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A Bíblia nos recomenda para que façamos isso com alegria, segundo propôs em seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus conduza você neste momento. Enquanto nós cantamos a próxima canção, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente nas caixas de ofertório, trazer o seu dízimo e a sua oferta, ou você pode contribuir também através dos aplicativos bancários. Nós temos as informações da conta da igreja também na tela para você, e você pode estar participando e contribuindo também com a obra do Senhor, e isso é um privilégio. Lembre-se sempre, quem consagra parte, consagra o todo. Então aproveite essa oportunidade, consagre tudo que você tem a Deus, e faça isso adorando o Senhor, enquanto nós cantamos a próxima canção. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Todos cantar essa canção juntos, declarar que Ele é a cura, que Ele é a nossa vida. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, vem purificar nossas vidas, Senhor, curando todo o meu ser.
Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é. Tens o meu mundo em tuas Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pode se sentar. William pode ficar aí um pouquinho. Pode se sentar. Irmãos, ontem eu tive o privilégio de ir numa fazenda produtora de soja aqui para orar pelo início do plantio. O plantio não está acontecendo ainda. Quando eu cheguei na fazenda, exatamente no momento em que aquela pequena aeronave aterrissou, a primeira palavra do irmão que me levou naquele lugar, junto com alguém que estava ali na fazenda já, foi a seguinte: choveu na região? Ele disse, não choveu, mas aí para cima já começou a chover. Nós caminhamos alguns passos, chegamos até a sede daquela fazenda, e a primeira frase que nós ouvimos ali é: como está a chuva? Nós estamos aguardando a chuva, estamos esperando a chuva. E assim, mais de 12 vezes durante aquela manhã inteira, eu ouvi a pergunta: e a chuva? Vai chover? Vai chover? Ao final, logo após o almoço, quando nós nos preparávamos para retornar a Cuiabá, o dono daquela fazenda fez um checklist com toda a sua equipe. Maquinário, está pronto, faltam chegar alguns ainda. Os produtos está faltando uma outra carreta. E ele foi passando item por item. Uma lista de mais de 20 itens, checando um a um. E no final, depois que nós tínhamos também feito oração em vários lugares ali, aquele espaço vasto, no final de tudo, ele disse: bom, então não nos resta fazer mais nada, já está tudo alinhado, tudo pronto. Agora nós só estamos aguardando a chuva. Imediatamente eu me lembrei da palavra de Tiago, que diz assim: como o agricultor espera com muita expectativa pela chuva, assim também, irmãos, é o nosso coração. Eu queria orar neste momento. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez, que acabamos de cantar aqui, só uma vez, a primeira parte, e talvez o seu coração esteja represado também, sabe? Eu senti isso essa semana inteira, mas ontem, de um modo especial, eu quero orar pela igreja, orar pelas pessoas, porque talvez você tenha feito tudo já, talvez você tenha feito boa parte. No seu checklist existencial você já tem cuidado de vários detalhes, mas tem uma coisa que não está no seu domínio, no seu governo, que não está nas suas mãos, é a chuva. A chuva você não controla, isso é espiritual também, e a Bíblia nos diz que Deus pode mandar a chuva, inclusive fora de época. Então, enquanto nós cantamos mais um trecho dessa canção, se for verdade em relação ao seu coração, que parece que está represado aqui, a chuva represada, e você deseja que o Senhor libere essa chuva, eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente enquanto nós cantamos. Nós podemos vir à frente, manter o distanciamento, não há problema nenhum nisso, e nós vamos orar. Nós queremos orar antes mesmo da manifestação, da pregação da palavra de Deus. Eu quero orar por você.
porque às vezes o seu coração está represado, bloqueado, travado, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã. Nós não estamos num prédio, nós estamos num santuário. O santuário, ele habita o prédio, ele enche o prédio. É a presença de Deus que conta, não é nenhum de nós aqui. Nós fazemos parte do checklist. E hoje de manhã esse checklist funcionou muito bem. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós fazemos parte apenas de um item do checklist, do que Deus quer fazer, do que Deus pode fazer. Mas a chuva, quem manda é Deus. A chuva espiritual, quem manda é Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz? Segundo aos Coríntios 3,17, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para conversar com o filho, liberdade para conversar com o cônjuge, liberdade para falar com a família, liberdade para falar com o patrão, com o funcionário, liberdade para experimentar tudo que o Espírito Santo tem à disposição, liberdade para receber chuva. Chuva, vamos cantar. E quem mais sentiu desejo, pode vir à frente, nós vamos orar daqui a pouquinho, antes da ministração da palavra. Me escutas quando clamo. Chuva, Deus, chuva, Senhor, sobre nós. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Celestial, Pai nosso que estás nos céus, e que apesar de habitar os céus, de preencher os céus, apesar de habitar no alto e sublime trono, não despreza o coração contrito e quebrantado. Ó Deus, olha o coração dos teus filhinhos, das tuas filhinhas. Deus, a chuva represada, há coisas que as nossas mãos podem fazer, podem alcançar. Há coisas que as nossas realidades humanas podem interagir com elas, mas há algo que somente o Senhor pode fazer. E como o agricultor espera ansiosamente, como o agricultor espera com grande expectativa pela chuva, também o nosso coração espera, ó Deus, por chuva espiritual, para molhar esta terra seca da nossa alma. Esta área específica, ó Deus, do nosso coração, da nossa realidade, este contexto específico na nossa casa, na nossa família, dentro de nós, que o Senhor sabe muito bem, porque todos nós estamos falando contigo agora. Que milagre, o milagre da oração, muitas vozes e só um ouvir. É o Senhor quem escuta, é o Senhor quem ouve, é o Senhor quem responde à oração do teu povo. Olha para este homem, para esta mulher, para este jovem, para este adolescente. Olha para os teus filhinhos aqui, Deus, e libera, abre as comportas, ó Deus, as janelas do céu. Faça chover sobre esta casa que experimenta depressão, tristeza, angústia, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, doenças da alma as mais variadas, e que esta chuva, Deus, comunique um novo ar, que nós respiremos o ar da Tua graça, respiremos, ó Deus, que haja uma vida arejada a partir desta manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, e não é por acaso, nunca é por acaso. Libera, Senhor. Deus, nós vimos
Nós sabemos, e eu vi literalmente o coração daqueles homens, de um gerente, de um capataz, de um líder, de um dono, dizendo: só falta a chuva, só falta a chuva. Desta forma, Deus, nós oramos nesta manhã, nós não estamos prostrados diante de um ídolo, não, nós estamos prostrados diante do Santo de Israel, e nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, e uma das palavras que molha a nossa realidade é a palavra: libere a chuva fora de tempo, a chuva serôdia, a chuva que nos alcança nas nossas sequidões particulares, e a chuva que diz: filho, filha, o plantio está autorizado, Ó Deus, como é bom ficar na Tua presença, como é bom descansar na Tua palavra, como é bom descansar no fato de que o Senhor tem uma palavra poderosa, uma palavra extraordinária, uma palavra que nos acalma e que resolve a nossa existência. Chuva sobre mim, chuva sobre os pastores, sobre os diáconos, chuva espiritual sobre a Tua igreja, sobre os facilitadores, sobre os ministros na Tua casa, chuva espiritual, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, amém. Você pode se assentar. Em casa eu tenho certeza que você participou disso também, tá, querido? Nós nos lembramos de você que está em casa aí. Deus abençoe sua vida grandemente. A palavra de Deus vai ser ministrada, mas eu não vou deixar um recadinho breve para o final que eu posso esquecer. Mas é bem simples. Nosso Ministério Infantil está trabalhando, irmãos, para dar comodidade, mas nós ainda temos, irmãos, as limitações de espaço e também de voluntários. Então, nós continuaremos atuando dos 5 até os 11 anos, nessa fase. As coisas estão normalizando, graças a Deus, mas nesta fase nós precisamos, porque nós fazemos uma equação muito justa a cada semana. O número de participantes, o número de voluntários, às vezes por razões absolutamente de saúde mesmo, um voluntário liga na noite do sábado dizendo: olha, eu não estou bem, não posso ir amanhã. E a gente vai levando, Deus vai nos conduzindo, e tem sido essa nossa experiência. Então, culto infantil, às 9 às 18, de 5 a 11 anos. Estamos estudando diminuir um pouco essa faixa etária. Logo, quem sabe nós faremos isso. Precisamos de mais voluntários para serem treinados minimamente e atuarem no Ministério Infantil. Berçário, que fica aqui. O berçário, nós estamos com ele aberto somente para a facilidade e comodidade dos pais, para trocar a fralda do bebê, fazer outros itens ali necessários ao conforto do seu bebê. Mas você, pai, percebeu que o seu filhinho às vezes precisa de um cuidado a mais? Nós podemos liberar, em alguns casos, você para ficar lá no berçário com o seu filhote um pouquinho até ele se acalmar. Se ficar aqui, não vai incomodar a gente, tá? Talvez um outro irmão, veio para o culto assim um pouco cansado, mas eu garanto para você que a liderança da nossa igreja, ela está muito consciente disso e está treinada em relação a isso, de que nós não vamos criar nenhum tipo de obstáculo para que você permaneça aqui com o seu bebê. É uma bênção você estar aqui com ele. Esse chorinho de criança significa o seguinte, que a PIB tem futuro. A PIB tem futuro. Então, não se incomode se o seu filhinho estiver chorando. Se você quiser sair, saia pelo conforto dele, tá bom? Porque a mamãe sabe de verdade se ele precisa de um conforto. Às vezes está incomodado com alguma coisa, até com a voz do pastor, então, de repente, ele precisa dar um tempo, ele se acalmar, aí você volta, tá joia? Então, eu queria que essa palavra soasse da melhor forma possível no seu coração, e que você nos ajudasse em oração, e talvez você queira ser um voluntário, então procure um dos pastores, procure a ministra Irinalva, e se ofereça nesse contexto, tá bom? Vamos para a palavra de Deus agora. Mateus capítulo 9,
Abra sua Bíblia aqui e em casa também. Mateus capítulo 9. Nós vamos continuar neste capítulo maravilhoso da Palavra de Deus e hoje eu quero falar de uma doença espiritual. Talvez você já tenha ouvido falar desta doença, religiosite crônica. Religiosite crônica, já ouviu falar? Ela existe, irmãos. Ela existe, é uma doença terrível. E aqui nesse trecho da Bíblia, nós queremos fazer o diagnóstico, apresentar o tratamento, para nós nunca sermos acometidos por esta enfermidade e para nós também, caso tenhamos alguns desses sintomas que eu citarei aqui, saibamos o que fazer. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Um parênteses pequeno, Jesus fez aqui uma ironia. Ele disse assim, vou repetir: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão, fariseus, agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Eu quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim chamar os perfeitos, mas os pecadores. Eu não vim chamar os que se acham saudáveis, eu vim chamar os que têm certeza de que estão doentes. É por isso que, lendo esse texto, a gente descobre que Jesus está tratando aqui uma doença. É a religiosinite crônica. E a pergunta para nós é: tem cura isso? Quando alguém é acometido de tanta religiosidade, de tanto apego à letra simplesmente, de tanto apego a um tradicionalismo, a ponto de não perceber a comunhão da mesa, que é o contexto por detrás aqui desse texto das Escrituras, a comunhão da mesa judaica, a ponto de não perceber a presença poderosa de Jesus. Será que isso tem cura? Vamos ver. Primeiramente, eu quero falar dos sintomas. Quais são os principais sintomas apontados aqui? E o primeiro deles é superioridade. Quem está acometido com essa enfermidade, ele se sente superior às pessoas. Foi assim na vida dos fariseus. Os fariseus foram convidados por Mateus. Eles estavam num jantar na casa de Mateus. Os fariseus tinham preconceito em relação aos publicanos. Eles tinham preconceito em relação aos que não estavam muito ligados e conectados com a lei de Deus. Mas, por outro lado, Mateus não tinha esse preconceito. Mateus não tinha esse tipo de postura. E ele convida os fariseus também. Quem vai nos dizer que ele faz esse convite é o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Diz que Mateus saiu convidando todos para um jantar na sua casa. Mas os fariseus, quando percebem que eles estão ali com Mateus, que já era muito conhecido deles, e que ao lado deles, naquela mesa, existiam pessoas de má fama na leitura deles, que eles chamam no texto aqui de pecadores, então eles dizem: por que o mestre... Por que o seu mestre, Mateus, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Nariz empinado. Eles se viam melhores do que os outros porque conheciam a Bíblia. Eles conheciam todo o Antigo Testamento e os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, de cor. Desde pequenininho eles são treinados. Aos 12 anos, eles já sabem dizer quais são os principais temas das Escrituras Sagradas.
Eles tinham uma mente focada na Bíblia, sabiam versículos de cor, sabiam passagens inteiras de cor. Havia competição, uma espécie de gincana entre eles, para ver quem conseguia, num fôlego só, recitar o maior trecho da Torá, isto é, a lei de Deus, o Pentateuco, numa sentada apenas. Mas aqui, nessa festa, eles se sentem superiores. Para os irmãos terem uma ideia, João, no Evangelho, capítulo 7, versículo 49, diz que esses fariseus se referiam ao povo comum como ralé. Está escrito exatamente assim. E eles amaldiçoavam esse povo. Eles diziam, esta ralé que nada sabe da palavra de Deus, que não conhece a Bíblia, essa ralé é maldita. Olha a tensão naquele jantar. E Jesus conhecia a doença no coração daqueles religiosos, e Jesus sabia que, estando doentes, eles não conseguiam simplesmente enxergar nada de bom. Havia um jantar, mas não tinha sabor para eles. Havia a presença de Jesus, mas eles não conseguiam percebê-la. Havia a comunhão da mesa, que era caríssima aos judeus, mas eles não conseguiam sentir comunhão, se sentir conectados com ninguém. Eles conheciam capítulos da Bíblia, conheciam versículos da Bíblia, conheciam trechos, porções enormes das Escrituras, mas nada disso fazia sentido para o dia a dia, para a vivência deles. Estavam doentes. Superioridade é um dos sintomas desta religiosinite crônica. O it, os médicos aqui sabem bem, é um sufixo que indica doença. Pode ser aguda ou pode ser crônica. Aguda é de curta duração, crônica é de duração longa. De modo que nós, eventualmente, podemos ter também algum sintoma dessa doença. Nós podemos olhar para um tio e empinar o nariz. A mulher pode olhar para o marido e percebê-lo, ele não conhece muito da Bíblia, por isso que ele age assim. O marido pode olhar para a esposa e dizer, com um sorrisinho amarelo no canto dos lábios, ela não tem o conhecimento teológico e bíblico que eu tenho. De modo que qualquer um de nós que se sentir minimamente lá no recôndito da alma, lá nas avenidas sombrias da nossa existência, uma pitadinha de superioridade por causa da nossa posição em Deus, por causa da nossa posição no Evangelho, isso vai absolutamente identificar, este é o diagnóstico de que há essa doença na sua alma e no seu coração. Quem está doente assim, aprendeu a ler a Bíblia somente contra os outros. E se você nunca lê a Bíblia contra você, isso já é uma doença. Porque a Bíblia é para ser lida contra nós mesmos. O que eu preciso corrigir, o que eu preciso mudar, o que eu preciso acrescentar à minha vida, o que eu preciso tirar, o que eu preciso renunciar. E a alma vai sendo curada, vai sendo transformada pela renovação do Espírito. Disse o Senhor Jesus, as minhas palavras são Espírito e vida. De modo que quando eu entro em contato com uma página da Bíblia, eu estou entrando em contato com alguma coisa viva e poderosa, viva e extraordinária, capaz de mudar a minha existência, capaz de mudar as realidades mais profundas, mas também as realidades do meu entorno. Porque esse capítulo 9, na perspectiva de Jesus, é espírito. Não é um papel impresso, é também, mas não é principalmente um papel impresso. Não são simplesmente letras em português, se você fosse italiano, letras em italiano, e se você soubesse ler as línguas originais, em hebraico, aramaico ou grego. Não, primeiramente, disse Jesus, é espírito, é vento que sopra, que alcança o seu coração, enquanto um pregador humano, falho, comunica, o Espírito age, interage, mas é vida também. E aqueles fariseus estavam ali, e eles não conseguiam fluir na presença de Deus, eles não conseguiam identificar quem era Jesus. Que privilégio estar à mesa com Jesus, o Filho de Deus. Que privilégio estar à mesa com o Cristo, com o Messias. Que privilégio, mas no lugar de experimentar, de desfrutar, de acolher, de abraçar, eles criticam,
e eles perguntam: por que o mestre de vocês tem esse comportamento? Por que o mestre de vocês faz desse modo? Por que o mestre de vocês age assim? E a pergunta é tão contundente e mereceria uma resposta também contundente. Por que ele faz tudo isso? Por uma razão: ele é o mestre. É só por causa disso. Ele é o mestre, ele manda, nós obedecemos. É só por isso. Mas eles não conseguiam desfrutar. Já pensou que vida mais pequena, mais sem significado para a eternidade, você está no mesmo lugar que Jesus e não percebê-lo? No mesmo lugar que Jesus e não honrá-lo, e não adorá-lo, e não glorificá-lo? Já pensou você está à mesa com o mestre e não aprender nada? Eles se sentiam superiores, e é um dos sintomas. E de um modo, atenção, muita atenção, eu vou dizer isso com muito cuidado e com muito amor, mas de um modo muito especial, nós cristãos evangélicos temos que prestar muita atenção nesse perigo, porque nós hoje lemos a palavra, nós incentivamos os nossos filhos a lerem a Bíblia, nós queremos que eles conheçam a palavra de Deus, mas eventualmente nós podemos também, disfarçadamente, nos sentirmos superiores a membros até mesmo da nossa casa, da nossa família, que não conhecem o Senhor como nós conhecemos. Vem Jesus e diz: isso é uma doença. A superioridade espiritual é uma doença. É um sintoma da religiosinite crônica, mas há um outro sintoma, que é a superficialidade. Eles eram superiores, ou se sentiam superiores, mas também eram superficiais, porque Jesus denuncia isso quando Jesus diz assim: olha, eu vim para os que estão doentes, porque as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Essa passagem das Escrituras era Oséias capítulo 6, versículo 6. Mas o nosso método de citação hoje é muito distante, muito diferente do método bíblico. O método bíblico ou rabínico quando eles citavam uma palavra ou um versículo, eles queriam trazer o contexto inteiro, às vezes do livro, às vezes do capítulo 6. Quando Jesus cita apenas o versículo 6 aqui, ele não tinha em mente apenas o versículo 6, ele tinha em mente todo o contexto de Oséias. Vamos relembrar um pouquinho a história de Oséias, que Jesus manda os fariseus irem e aprenderem um pouco mais, aprofundarem um pouco mais. O que Jesus está ensinando aqui é: vocês estão vendo apenas na superfície, vocês precisam se aprofundarem nas Escrituras, precisam conhecer as outras camadas das Escrituras, vocês precisam mergulhar no ensinamento do alto. Oséias capítulo 6 fala de um Deus que está dizendo para a nação que ele é como um marido traído. Essa é a palavra. Eu sei que isso é ofensivo, mas Oséias capítulo 6, Deus se coloca no papel de um homem cuja esposa não fora fiel aos votos matrimoniais. E ele faz o profeta viver isso na própria pele. Não existia um telão, não existia multimídia. O multimídia era o próprio profeta. Ele era a imagem, a voz de tudo que Deus queria comunicar. E Deus diz para Oséias: Oséias, vai lá e pega uma mulher adúltera. Casa com ela. Tenha filhos com essa mulher. Senhor, é isso mesmo. E Oséias obedece e faz o que Deus pediu. E a mulher, diz a Bíblia, que ela volta a se consumir nos seus prazeres, nas suas prostituições. E Deus ainda dá comando ao profeta para que ele ame, para que ele acolha, para que ele chame para si. E depois Deus diz: essa cena que você viveu profeticamente, este ato profético, é para que o meu povo saiba
que assim eu, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me sinto. Israel, você me abandonou. Israel, você adulterou com outros deuses. Israel, você nutriu ídolos do coração. Israel, você se distanciou de mim, virou as costas para mim, mas eu, Deus Todo-Poderoso, estou pronto para amar você de novo, para te purificar, para te curar, para te restaurar, para que você volte para mim, Israel. E tudo que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 9, porque ele vem personificando Israel, é dizendo: Israel, o teu Messias chegou, o teu Messias quer te purificar. Aprendam, portanto, qual é esse método de Deus. Eu não quero culto ou sacrifícios somente. Sacrifícios aqui é o exemplo de culto. Na carta aos Hebreus, ele vai fazer a transição dos sacrifícios de animais do passado para sacrifícios de lábios que louvam e que exaltam o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo: eu não quero apenas culto aos domingos, eu quero misericórdia. Eu quero que aqueles que foram alcançados pela minha graça, que foram curados, aqueles que estavam doentes, aqueles que se enxergaram absolutamente enfermos, uma vez curados, sejam canais de cura para outras pessoas também. Sejam mão de Deus para curar outras pessoas, sejam voz de Deus para profetizar vida sobre outras pessoas, seja o próprio Deus ministrando vida e chamando a todos para a mesa da comunhão. Mas eles eram superficiais. Mas espera aí, pastor, eu sempre ouvi dizer que eles conheciam, e você mesmo falou agora há pouco, pastor, que eles conheciam a Bíblia de cor, trechos, livros inteiros às vezes. Sim, mas Jesus denuncia também, em João capítulo 6 e 7, que eles conheciam a letra, mas não o espírito da palavra. E também o Senhor Jesus diz sobre eles: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vão. Agora, você está pronto para perceber um contraste, uma marca distinta entre o versículo 9 e esse outro versículo aqui, que é o versículo 19, versículo 13, melhor dizendo. No 9, Jesus chama Mateus. E ele diz: siga-me. Mas para os fariseus, Jesus diz: vão primeiro aprender. Para um discípulo, Jesus diz: siga-me. Para alguém que está apenas doente espiritualmente, mas não quer cura porque não se descobre doente espiritualmente, Jesus diz: vai aprender primeiro o que significa misericórdia quero e não culto. Religiosidade tem cura? Sim. Qual é a cura? Conversão. E é o que diz o Mateus 9:9. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos, e disse: siga-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Ele se converteu. Mateus era um publicano era um funcionário público, e para você entender um pouquinho, eles eram pessoas incluídas no mesmo rol pelos fariseus dos pecadores, porque os publicanos eram funcionários públicos na época, mas funcionários de Roma. Jerusalém, Israel estava opresso por Roma, Israel e outras nações. Então, o publicano era alguém judeu que servia ao inimigo, que servia ao Império Romano. Ninguém gostava de um publicano. Ninguém queria saber deles. Todos falavam mal deles. Nem todos eram desonestos, mas alguns eram corruptos, alguns eram desonestos. Mas alguns, a exemplo de Mateus, levavam a sério o trabalho, levavam a sério o seu posto. É o significado da expressão sentado ali. Sentado significa que ele estava cumprindo um horário, ele tinha batido o ponto e era um funcionário rigoroso, um funcionário exigente consigo mesmo. E ele estava ali. Marcos capítulo 2 acrescenta o nome do pai de Mateus. Ele diz: Mateus, filho de Alfeu.
E Jesus chega para aquele homem e eu fico imaginando a conversa aqui entre eles. A palavra de Jesus foi siga-me, e ele seguiu. A palavra siga-me é siga-me após mim. Em outras palavras, deixa eu ir à frente, mostrando o caminho, a direção, dizendo como fazer, o que não fazer, o que falar, o que não dizer, e você me siga. Sua vida vai ter direção, vai ter transformação, vai ter mudanças. Mas eu fico imaginando aqui um diálogo. Imagina comigo, Jesus chega naquela manhã na coletoria, já próximo ao meio-dia, estava ali Mateus. O que o texto diz? Sentado, no seu posto, sem abandonar o seu posto, atrás de uma mesa. Marcos, capítulo 2, diz que o seu pai se chamava Alfeu. Então Jesus chega para ele e diz assim: tudo bem? Veio pagar os impostos? Na minha imaginação. Não, eu quero só falar um pouquinho com você, posso? Pois não. Mateus, sabe quem eu sou? Eu tenho visto o senhor andar por aí, para cima e para baixo, pregar, com um grupo de seguidores. Alguns deles, inclusive, estão devendo impostos, mas eu não vim falar sobre impostos hoje, Mateus. Mateus, qual é o nome do seu pai? Meu pai? Alfeu. Você sabe o significado do nome do seu pai? Sim. Ele, inclusive, gosta do nome dele, gosta de sempre, quando a família está reunida, falar do nome dele, o significado do nome dele, a história do nome dele. É um nome bonito, é um nome hebraico, Alfeu. Sim, mas o que significa? Mudança. Ah, mudança. O seu pai carrega um nome que se chama mudança? Sim, mudança. E ele tem uma alegria enorme de compartilhar com a gente sobre esse nome, mudança. E você é filho de Alfeu. Sim, eu sou filho do Alfeu. Então você é filho da mudança. E o que o filho da mudança está fazendo aqui? Assentado. Siga-me. Muda de verdade. Deixa eu mudar a tua vida, Mateus. Eu imagino lágrimas. Eu imagino lágrimas em Mateus agora. Como esse homem pode saber tanto de mim? E Jesus se aprofundou tanto na vida dele, e nessa palavra tão pequenina. Essas duas palavras, siga-me. Essas duas palavras, siga-me. Tão pequeninas, partículas tão pequeninas. Essas duas palavras foram chaves para abrir todo um texto, um livro enorme. A vida de Mateus ficara diante do mestre como um livro aberto, com as páginas escritas, com muitos borrões, com muitas tentativas que aquele moço fizera de mudar. Ele era um homem analfabeto, um menino analfabeto, depois ele aprendeu, seu pai se esforçou com isso, porque essa era a história de todo judeu. Ele cresce e no sonho, porque esse também era o sonho de todo pai, ainda mais um pai que se chamava Mudanças. O sonho era que o seu filho, esse era o sonho comum de todos os pais de Israel, que o seu filho se tornasse um rabino, que fosse celebrado, festejado, quem sabe um grande estudioso da lei. Mas os caminhos são assim para você e para mim, e também para Mateus. Às vezes a gente sonha com alguma coisa e acontece outra. Às vezes nós empenhamos algo para a vida dos filhos, os filhos seguem outros caminhos, está tudo bem. Mas imagine agora, por favor, imagina comigo, o coração de Alfeu, um homem que traz um nome tão poderoso, olha para o filho sentado, servindo ao governo inimigo, servindo ao império que domina, que massacra, que oprime. Ô Bartolomeu, o que seu filho faz? O meu filho está na escola de Gamaliel, estudando para ser rabino. E o seu? O meu filho, ele está com uma grande empresa aqui em Israel, está até pensando em exportar. O Alfeu sai de cantinho. Ô Alfeu, volta aqui. Não, eu tenho que ir em casa agora. Volta aqui, Alfeu. Pois não. Ô, Alfeu,
E o seu filho faz o quê? Ele é coletor de impostos. O explorador do nosso povo. Seu filho Alfeu se transformou no explorador do nosso povo. Ele é um publicano. O seu filho não presta. O seu filho não serviu para nada. Suma daqui, Alfeu. Vai embora, Alfeu. Mas agora chegou o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rabino Todo-Poderoso, aquele que não conhece a Bíblia. Por quê? Porque ele é a Bíblia, ele é a palavra, ele é o próprio Deus. Ele é a própria palavra em todas as suas dimensões, na dimensão do Logos, na dimensão do Rema, na dimensão profética. Ele é a própria Bíblia, ele é a própria palavra. Ele chega e ele diz: ô Mateus, está na hora de virar a mesa, filho. Vira a mesa, sai da coletoria e siga-me. Isso mexeu tanto com a vida de Mateus. Ele foi curado, ele foi restaurado. Ele foi absolutamente dominado por toda aquela saúde que permeou a sua alma, que invadiu o seu coração, e ele se levanta e segue. Conversão, nesse trecho das Escrituras, tem este símbolo de levantar-se. Levantar-se. É quando a vida, quando a alma, quando a pessoa descobre que está prostrada. Mesmo que a profissão de Mateus, para os romanos, era honrada, era bem paga. O funcionário público daquela época era bem remunerado pelos romanos. Até porque eles não queriam que eles se tornassem corruptos, então eles pagavam muito bem, mas a vida dele estava vazia, mesmo recebendo muitas moedas ao final do mês. A vida continuava vazia. Chega o mestre dos mestres e diz: ô filho da mudança, ô filho de Alfeu, ô Mateus, siga-me. E diz a Bíblia, e ele se levantou e foi. Conversão é se levantar. É se levantar de onde você está, na sua zona de conforto, na sua comodidade. E isso tem cura. Conversão é se levantar e seguir a Jesus. Olha que contraste. Alguém sentado todos os dias do mesmo jeito, da mesma forma, todos os dias do mesmo tamanho. Siga-me. Agora nem um dia é igual mais. Todos os dias diferentes. E ao final daqueles 3 anos, bem ao final, bem depois, talvez alguns 20 anos depois daqueles 3 anos, o filho da mudança, o filho de Alfeu, relembrando tudo isso, pega um pergaminho e sente pertinho dele de novo, não com os olhos que se podem ver fisicamente, mas com os olhos espirituais. Ele vê uma presença poderosa, ele se arrepia inteiro e ele descobre que é a presença do seu mestre. Tu estás aqui, eu sei. E depois desses 20 anos, estou me pensando aqui na data do documento de Mateus. Depois desses 20 anos ou mais, muito provavelmente, ele já estava sentado de novo, acomodado de novo. Mas ele sente a presença de novo de Jesus. A primeira vez foi: siga-me. O que o mestre falaria para Mateus agora? Está aqui o resultado. Escreva. 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 Não esquece nada, anota tudo.
As minhas curas, os meus milagres, o meu poder, a minha presença, mesmo quando não fazia nada, eu fazia tudo na vida de um ser humano. Ô Mateus, naquela manhã eu não realizei nenhum milagre na sua presença. Senhor, realizei sim. Eu realizei o milagre de alguém que estava prostrado, se colocar de pé e me seguir. É o maior de todos os milagres, é a conversão de uma vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Escreva, Mateus. Escreva para o meu povo, escreva para os judeus, você foi mal falado, fizeram fofoca sobre você, fizeram crítica sobre você, filho de Alfeu. Eu tenho Marcos, eu tenho Lucas, eu tenho João. O João vai escrever para os gregos, o Lucas vai escrever para os romanos, o Marcos também vai escrever para os romanos que habitam ali nas cercanias de Jerusalém. Mas você, Mateus, eu quero que você escreva para os judeus. Mas, Senhor, eles me detestam, eles me odeiam. Eu cobrei muito impostos dos judeus. Eu sei, mas depois desses 20 anos ou mais, eu já tirei você da matemática humana e eu introduzi você na economia de Deus. Agora, quando você falar, Mateus, não vai ser a sua voz só. Agora, quando você falar, não serão os livros que você tem no seu almoxarifado, na sua gaveta. Agora você vai falar e os livros que vão se movimentar e que vão se mover são os livros dos céus. E o principal deles, o livro da vida. Por causa de você, muitos serão escritos no livro da vida. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu concluo dizendo o seguinte: tem cura, é conversão. E a conversão ela tem dois aspectos para finalizar. O primeiro aspecto é assim: você se converte do mundo para Jesus. Muito provavelmente todos aqui já fizeram esse movimento. Se levantaram de onde estavam e começaram a seguir a Jesus. Mas o segundo aspecto da conversão é de Jesus de volta para o mundo. Só que é como um homem santo, uma mulher santa, um homem piedoso, uma mulher piedosa, para resgatar outras vidas, para resgatar outras pessoas. E essa é também uma esfera inegociável da conversão de Jesus. Siga-me, Mateus, ele seguiu. Agora, no aspecto da conversão para o mundo, o que Mateus fez? Mateus foi escolhido, foi inspirado por Deus para escrever um dos evangelhos. Mas outros foram inspirados por Deus para outras realidades. E cada um de nós recebe dons e talentos do Espírito Santo, recebe dons espirituais, operações espirituais, para nessa conversão para o mundo, com amor e graça, e eu quero usar a palavra da Bíblia nesta manhã, com misericórdia, a gente agir com misericórdia em relação às pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que trabalham no nosso entorno, as pessoas que são da nossa família, os nossos amigos, e a gente vai a eles, não mais para escrever, mas para ser lido por eles, porque o apóstolo Paulo entendeu bem isso. O apóstolo Paulo entende que nem todo mundo escreveu, nem todo mundo foi escolhido para escrever. Ele foi escolhido para escrever 13 das cartas do Novo Testamento. Mas que todos, anotem bem, todos os cristãos foram escolhidos para serem lidos. Lidos. Paulo diz que nós somos cartas vivas de Deus. Tem alguém lendo sua vida? O que eles estão lendo? Uma história de terror ou uma história da misericórdia e do amor de Deus e da graça de Deus? Você é carta viva. Você é a única Bíblia que alguém vai ler. Muito provavelmente as pessoas não querem proximidade com as Escrituras, mas vão olhar para a sua vida, vão olhar para você e vão ler o toque, a graça, o poder, a ação, o perdão, a vida. Vão ler que o Mestre passou na sua existência e vão te perguntar: tanta dor, por que tanta paz? E você vai dizer: é por causa de tanto amor. O amor do Messias, o amor
de Jesus. Igreja de Jesus, a conversão tem dois aspectos. Você já foi convertido, já se levantou e começou a seguir a Jesus, porque sentou de novo. Você precisa agora voltar para o mundo, não mais vazio, não mais como um cobrador de impostos do mundo, não mais apontando como se todos fossem devedores, como era o caso dos fariseus, só eles tinham suas dívidas quitadas com Deus, e o Senhor Jesus veio para dizer, não é nada disso. Você volta como um curador, como um sarador em nome de Jesus, como alguém que vai ser usado para curar muitas vidas. Quem sabe, e eu creio nisso, de todo o meu coração, quem sabe Deus quer usar aqui uma pessoa tímida, para uma palavra só, porque Jesus age com poucas palavras, é siga-me, é escreva, é faça, é engula, em relação ao livro, a ordem que ele deu ao profeta. Quem sabe Deus quer usar a sua vida aqui nesse setembro amarelo, para dizer uma palavra para uma pessoa que está desistindo da vida. Você vai olhar nos olhos dela, e mesmo com toda a timidez, quem sabe você vai dizer apenas, viva. Viva. E o Senhor vai usar essa palavra, como Ele usou a vida de tantas outras pessoas, para salvar. Então eu vou orar por sua vida nesse momento. Eu peço que você feche seus olhos e eu quero fazer o meu convite espiritual baseando-me nessas duas esferas da conversão. Primeiro eu quero começar com aqueles que precisam se levantar. Jesus vai além do pregador, o Espírito Santo age enquanto a palavra é ministrada. E talvez haja alguém aqui nesta manhã que recebeu essa mesma ordem de Jesus no seu coração. Siga-me. Saia de onde você está espiritualmente falando e siga-me. É Jesus dizendo para você, siga-me. E você deseja essa conversão, você deseja seguir o Senhor, se tornar aluno do Senhor, aprendiz do Senhor. O Espírito fala contigo, o Espírito está falando com você. Se o Espírito está falando com você, e você quer dizer publicamente sim, mas pastor, por que tem que ser publicamente? Porque Jesus disse que tinha que ser publicamente, só por isso. Lembra, Ele é o mestre, Ele é o mestre. Não faça as perguntas. O Senhor está agindo, o Senhor está à mesa, e os fariseus estavam perguntando, mas por que Ele faz isso? Por que Ele faz daquele hoje, daquele outro jeito? Não pergunte. Não pergunte. Simplesmente obedeça. O Espírito Santo fala ao seu coração, siga-me. Você quer seguir a Jesus? Eu quero orar por sua vida. Levante sua mão bem alto e depois abaixe, em seguida, para eu orar por você. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, filhinha. Pode baixar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Na galeria temos alguém? Deus abençoe aqui ao meu lado direito. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Eu vou orar por sua vida. Mas eu quero orar também por aqueles que se levantaram já há algum tempo, que se sentaram novamente. Isso acontece às vezes, a gente se acomoda, até com o pastor acontece isso, até com quem Deus está preparando para escrever um livro inspirado, Mateus, acontece isso. Não há nenhum constrangimento, mas na casa de Deus tem que ter transparência. E se você deseja que Deus te empodere, que Deus te dê coragem, que Deus te dê ânimo e que Deus te dê discernimento para você voltar no mundo e resgatar pessoas, para você ser lido na história que Deus está construindo na sua vida. É tão bonita, meu irmão. Você acha que não é, mas é. Mas pastor, tem páginas feias. E daí, na minha vida também tem páginas que eu gostaria de rasgar e amassar. Mas por que Deus não rasga e não amassa? Porque Ele quer que pessoas de carne e osso, seres humanos, vejam o que Ele é capaz de fazer na vida de pecadores. Ele não rasga a página, nem amassa, mas Ele escreve com tinta vermelha uma palavra enorme assim, ó, perdoado. Perdoada. Tem uma porção de páginas da vida do pastor de vocês que é assim, perdoado, perdoado, perdoado. E não ria de mim não, que tem na sua também, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tem na sua vida também capítulos inteiros em que Deus colocou com a tinta da graça e da misericórdia
foi perdoado. Poucas palavras. Siga-me, escreva, vá e aprenda o que significa misericórdia quero e não apenas culto. Há mais pessoas agora, esse segundo aspecto, que desejam se levantar novamente para serem usadas por Deus. Fique em pé, meu irmão, eu já estou em pé aqui, eu quero. Essa pandemia deixou a gente meio melancólico, meio assim, inerte. Eu falei para Deus, Deus, eu quero me erguer de novo. Quero, Senhor, eu quero muito, Senhor. Eu quero demais. Eu quero bastante. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, olha para os teus filhos aqui. Nós somos filhos da mudança. Espiritualmente, o nosso pai também se chama Alfeu. É o nome que significa mudança. É o que Deus está realizando no mundo. Mudança, muda a gente, muda o nosso jeito, muda a nossa maneira, muda os nossos preconceitos, muda as nossas traves, os nossos limites, estenda os nossos limites para que nós cresçamos espiritualmente. E olha para os teus filhos todos, os que levantaram a mão primeiro, os que estão aqui agora, em pé. Eles estão dizendo para o Senhor, ó Deus, eu quero sair de trás da mesa, eu quero virar a mesa, e eu quero simplesmente ser usado pelo Senhor no meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Abençoe também as pessoas que estão em casa, meu Deus, que elas também se ergam, se levantem e façam algo. Porque quando um tio meu, um primo meu, olhar para mim e no lugar de ver alguém superior, que entende bastante de Bíblia, quando vê alguém que simplesmente quer se aproximar, quer ajudar, quer falar do amor e da graça, o que essa pessoa vai ler é perdoado. Às vezes as pessoas olham para nós, os nossos parentes, não é assim, Senhor? E eles leem as páginas escuras. Ele diz que é crente, mas ele... Quem não te viu... Quem não te viu, que te vê, né? Que te compre. Quem não viu você, que te compre. Sim, um tio pode falar isso, um primo pode falar. Agora está falando aí Bíblia para cima e para baixo. Esqueceu? Mas é que eles não conseguem. São tantas páginas de versículos que a gente coloca na frente, que a gente coloca em cima, que eles não conseguem ler a página que o Senhor mesmo escreveu na nossa vida. Perdoado. Perdoado. Como disse Agostinho, não existe nenhum pecador, nenhum santo, não existe nenhum santo sem passado, mas também não existe nenhum pecador sem futuro. E nós temos futuro em Deus. E os nossos parentes, os nossos amigos vão ler isso. Eles vão ler bem grandão na nossa existência, perdoado. E eles vão querer também receber esse perdão de Deus. Devolva-nos para o mundo como resgatadores, como soldados, como homens e mulheres que vão, com poucas palavras, vão fazer uma revolução. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja, aqui e em casa, e também espalhada por todos os lugares, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo domingo, ótimo almoço.